Nós estamos numa pandemia, talvez a pior das pandemias mundiais, né, das crises de saúde pública, econômica, financeira do mundo, e muita gente fechou as portas em função disso. Outras pessoas tiveram rendas suprimidas, engolidas, diminuídas pela pandemia. Outras pessoas, assim como eu, como a Márcia, minha sócia, que nós abrimos uma empresa no meio da pandemia, em sociedade com outros empresários de Cuiabá, porque nós vimos um gap no mercado e abrimos uma empresa nova para atender justamente os problemas que a pandemia trazia, uma empresa de eventos online, por exemplo. Enfim, tem pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoas que reclamam, que fecham as portas, que falam mal, que, sei lá, que sofrem, outras que veem oportunidades, que crescem, e tudo depende da forma como você enxerga isso, da forma como você está com o teu mindset treinado ou lapidado, né, para poder enxergar a situação que está acontecendo. Porque pensa uma coisa, eu atendo muito Corban, eu dou muito treinamento para Corbans, e eles falam assim, alguns falam assim, mas essa pandemia aqui quebrou minhas pernas, porque eu tinha uma pequena operação, 3 pessoas trabalhando comigo, não estou vendendo mais nada, porque ninguém está tomando crédito. Eu falo, cara, ok. E aí eu atendo uma outra empresa do mesmo segmento também, com correspondentes bancários, com uma operação do mesmo tamanho ou semelhante, a pessoa fala assim, cara, eu nunca vendi tanto igual eu estou vendendo agora na pandemia. Ah, Diego, mas um deve ser de uma região, outro do outro. Não, isso aconteceu com 2 pessoas da mesma região. Claro, eu não vou dizer nem que da mesma cidade, não era da mesma cidade, mas vem cá, os dois, eles atendem Brasil, eles não ficam só na região deles. E aí, como é que um que tem uma operação de 3 pessoas, 1 mais 3 pessoas, consegue dizer para mim que nunca vendeu tanto, e o outro que tem uma operação com 1 mais 4, diz que está quebrando as pernas, fechando a empresa porque não está conseguindo vender? Onde que está o problema? Será que é no produto? Ou é na forma como a pessoa está enxergando o mercado, as oportunidades, o preparo dela e aquilo que ela tem feito para poder, se não sobreviver, eu acho que é uma palavra muito forte sobreviver, mas sim se estabilizar nesse momento. Esse novo normal, porque o novo normal vem aí. Vem nada, cara, nós estamos nessa pandemia, está indo para o 6º mês. Se você ainda acha que vai vir um novo normal, pô, cuidado, porque tu já está 6 meses atrasado já. Porque tem gente que já entendeu esse novo normal e já se adaptou e está ganhando com isso. Se não é o seu caso, você está 6 meses atrás de quem já entendeu lá atrás. Primeiro mês de pandemia, eu fechei no vermelho. Eu falei, PQP, o que vai acontecer com a minha empresa? Segundo mês, eu falei, peraí, nós temos que entender que não vou sobreviver no 3º mês se eu não mudar agora. No 3º mês já estávamos empatando e no 4º para frente estava estabilizado de novo já. Levamos 2 meses e meio para poder entender esse processo. Foi muito tempo ainda, porque eu tenho amigos meus e pessoas que eu conheço que com 1 mês já conseguiram mudar muita coisa. Mas aí o que eu queria dizer? Para ficar mais didático e para você entender, mais lúdico, olha só. Imagine que isso aqui, esse ponto vermelho nesse quadrado aqui, seja a pandemia, tá? Isso aqui é a pandemia. Tá, Diego, o que tem? A pandemia, para muita gente, é um problema. Para outras pessoas, é só uma situação que eu preciso me adaptar. Então, imagine uma coisa, problema, tá? O ponto de vista, problema. Para mim, pandemia não é um problema mais. Talvez foi lá no começo. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem um mindset limitado e que ela só vê o lado negativo das coisas e não se move ou não se molda para esse novo momento. Problema. O que acontece? Um problema, a pessoa vê duas situações. Ó, pandemia apareceu e eu vou, sei lá, o que acontece com a pandemia? Vou vender menos, tá? Pandemia era um problema, vou vender menos. A pessoa de um problema, ela enxergou um segundo problema. 2. O que acontece quando a pessoa enxerga um segundo problema? Pandemia, vou vender menos. Se eu vender menos, Diego, os clientes vão... eu vou ter que fechar minhas portas. Aqui, ó. Pandemia, problema, vou ter que fechar minhas portas. Calma aí que você vai entender. Se eu fechar minhas portas, o que vai acontecer? Ferrou, perdi meu emprego. Pandemia, vender menos, cliente sumiu, fechei as portas. E tudo isso começou lá atrás, com a questão de um único problema que você criou na tua cabeça que não existia. Calma aí que eu vou explicar como é que funciona isso. Para você entender, ó, pandemia, você vê como um problema. Vou vender menos. Os clientes vão sumir. Vou ter que fechar as minhas portas. Não, pelo amor de Deus, é só uma situação que você pode olhar de um outro aspecto. Você não está entendendo nada, né, o que está acontecendo. Eu vou te explicar então o que está acontecendo aqui. É uma forma lúdica de mostrar para você como o nosso cérebro nos engana, cara. Como o nosso cérebro é traiçoeiro. Se a gente não entender, não tiver a consciência, não mudar o nosso mindset, acontece isso, ó. Uma situação que era uma coisa simples, aparece um segundo problema, um terceiro problema, um quarto problema, e no fundo, na verdade, só tinha uma situação que não aconteceu nada e você criou tudo isso na tua cabeça. Vou te mostrar como é que isso funciona. Ó, olha o que eu quero dizer, veja bem. Pandemia. Tá, aí você começa a dizer que o cliente sumiu, aquela coisa toda, e em função do cliente ter sumido aquilo tudo, o que acontece? Você começa a dizer assim, eu vou vender menos. Na verdade, cara, olha como o teu cérebro te engana, ó. Olha aqui. Aí eu vou revelar para você o segredo da coisa aqui agora, ó. Tá vendo? Aqui, ó, vamos de novo, ó. Pandemia, tô vendendo menos. Vendendo menos por quê? Porque meu cliente vai sumir. E o teu cliente não sumiu. Você está criando coisas onde não existe. Percebeu? Olha aqui de uma outra forma, ó.
pandemia, vender menos, cliente sumiu, vou fechar as portas. Você não vai fechar as portas coisa nenhuma, cara. O teu cérebro, ele te induz a enxergar coisas que não existem, a pensar aquilo que de fato não é o concreto. Entendeu como funciona agora? Porque é uma mágica, então, ó, é isso que acontece. E no fundo, só tinha uma situação onde você inventou um problema. Agora, olha como é que funciona quando a gente pensa no positivo. Quando a gente fala assim, cara, pandemia, tá, não é um problema, é um desafio. Desafio tende a ser algo positivo, porque o ser humano, desde os primórdios, desde os primatas, ele já foi condicionado, ele aprendeu a ser condicionado a ser desafiado, né? Se ele não conseguisse correr, se esconder, subir numa árvore, ele morria, ele era engolido, ele era comido por um bicho. Então ele teve muitos desafios. E nós evoluímos dos primatas, e com essa evolução veio esse senso de desafio também, que para a maioria de nós é algo positivo. Então visualize, ó, problema, ou melhor, pandemia. Pandemia para mim foi um desafio. O que acontece? Cara, se eu tenho agora um novo desafio, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova estratégia, eu vou criar uma situação nova, vou me adaptar. Então, o que era um problema, na verdade, se tornou um desafio. Desafio, me senti desafiado. Vamos colocar essa frase aqui. Topei o desafio. O que acontece quando eu topo o desafio? Eu crio novas estratégias para vender. Pandemia, eu fui desafiado, me adaptei, criei novas estratégias. Não, Diego, eu sei que aqui, na verdade, é o nosso cérebro que nos engana. Aí que você se engana mais uma vez. Porque quando você pensa no positivo, aquelas coisas que não existiam de negativo, de ruim, elas começam a fazer o quê? Aparecer. E você começa a visualizar que tem coisas por trás daquilo que você não via. Como assim, Diego? Ó, pandemia, problema, desafio, fui desafiado, estratégias novas, adaptação. O que acontece? Eu passo a vender mais, eu passo a ter mais condição. Não, Diego, eu sei que não tem nada aqui. Será que não tem nada aqui ou você está vendo coisa demais? Olha só como acontecem as coisas quando você foca no positivo. Diego, que loucura é essa que está acontecendo? Quando você foca no positivo, quando você vê as situações como desafios e não como problemas, olha o que acontece na tua vida. Não dá risada não, Sanches. Tem mais para você aqui ainda. Ó. As coisas começam a se multiplicar. Onde não existiam soluções, existem inúmeras condições novas e situações para você fazer diferente e começar a aplicar no teu negócio. Se você não estiver enxergando isso, cara, eu tenho duas sugestões. Muda o seu foco radicalmente ou então procura um oftalmo para fazer aquele teste das letrinhas porque você não está enxergando bem as coisas. Eu estou vendendo na pandemia. Tem gente querendo comprar. Basta você se adaptar e aprender a vender. Beleza?